Características socioeconômicas do bioma cerrado. Como vivem as pessoas que investem na integração lavoura, pecuária, floresta nesse importante bioma brasileiro. Olá, meu nome é Montoya, Luciano Montoya. Nessa aula nós vamos falar sobre caracterização socioeconômica do bioma cerrado e também vamos aproveitar para fazer algumas avaliações econômicas de alguns produtos caracterizados no bioma cerrado. Bom, para começar então, eu queria apresentar o conteúdo do nosso tema. Conforme o título que nós apresentamos, nós estamos dividindo essa aula em duas partes. A primeira parte que seria de caracterização socioeconômica do bioma e a segunda parte enfocar a parte de gestão técnica e econômica de sistemas produtivos no Cerrado. Na parte do 1, então, nós vamos passar para falar sobre os fundamentos básicos de caracterização e apresentar os resultados de caracterização socioeconômica, principalmente mais relacionados à parte social e econômica do bioma. Bom, para apresentar essa caracterização, como sabem, existem várias formas de fazer a caracterização ou diagnóstico do bioma, das propriedades, etc. Nesse caso, nós utilizamos uma estratégia de fazer uma caracterização obedecendo uma hierarquia. Ou seja, primeiro caracterizamos o bioma, depois caracterizamos o estado, e em algumas situações nós caracterizamos os municípios e até o local de trabalho de pesquisa do bioma. No caso do Cerrado, nós caracterizamos então, seguindo esse sistema de hierarquia, o bioma e algumas ecorregiões do bioma. Nós sabemos que o bioma cerrado ele é constituído de 22 ecorregiões. Na caracterização, nós focamos praticamente como não dá tempo para caracterizar os 22 biomas, nós centramos na caracterização de três ecorregiões. A ecorregião do Chapadão de São Francisco, a ecorregião do Planalto Central Goiano, a ecorregião Paraná-Guimarães. Bom, essas três ecorregiões praticamente são aquelas que formam o cerrado contínuo. E também nessas ecorregiões temos informação que a pesquisa, os experimentos são mais avançados e por isso que foram selecionados para fazer a caracterização. Bom, então, para fazer essa caracterização nesse sistema, obedecendo a hierarquia, nós utilizamos, então, a caracterização do quadro natural. Então, no quadro natural, que a gente não vai comentar, e simplesmente porque já em outras aulas se faz a caracterização natural do bioma, em relação de clima, solos, etc., nós vamos simplesmente mencioná-lo, mas falar por que a importância de caracterização do quadro natural. Porque ela determina a vocação dos recursos naturais, né? Ou seja, a falta de água, o tipo de solo, a aptidão do solo, etc. E o método que se utiliza para caracterizar o quadro natural praticamente são dados secundários, né? Outro quadro que é levado em consideração na caracterização é o quadro agrário, né? Ou seja, a história da ocupação, a população, a migração e o uso do solo. Então, esse quadro vai nos permitir determinar a compatibilidade entre a vocação dos recursos naturais e a capacidade da paisagem natural suportar novas intervenções antrópicas. E o método também para fazer essa caracterização são dados secundários e muitas vezes entrevistas com autoridades, com o pessoal que trabalha diretamente no campo, né? Outro quadro de caracterização é o quadro agrícola, ou seja, onde temos que levar em consideração a quantidade de florestas plantadas, nativas, os cultivos anuais, o pecuária, etc. Porque ela vai nos determinar a potencialidade e a estabilidade e a eficiência das explorações
e sua contribuição no contexto econômico e social. Da mesma forma, o método de obtenção dessas informações é através de dados secundários e de entrevistas. Outro quadro é o quadro ambiental, ou seja, quais que são os impactos que o bioma sofre em termos de desmatamento, em termos de erosão, em termos de déficit de água, etc. E essa caracterização, como eu falei, vai determinar o impacto do uso conflitivo dos recursos naturais, né, e da ocupação do solo. Então, em função dessa caracterização, nós temos condições de indicar quais que seriam as boas práticas para recuperar ou para baixar o impacto dessas agressões ao bioma. Também o método é dados secundários e entrevistas. Outro fluxo de informações importantes é a infraestrutura existente dentro do bioma ou dentro da região ou dentro do objeto de estudo. Ou seja, caracterizar a infraestrutura existente em termos de assistência técnica, em termos de pesquisa, em termos de crédito rural, etc. Né? Porque ela vai nos determinar indicadores tecnológicos, ou seja, se a pesquisa está realmente avançada ou está chegando no produtor, ela vai nos determinar o nível de organização dos produtores, cooperativas, sindicatos, etc. Né? Então, a contribuição e a compatibilidade econômica e local e regional que existe entre eles. E, por último, outro quadro, outro fluxo de informações que é importante caracterizar o grupo socioeconômico, ou seja, o trabalhador, a origem, o cunho de origem dele, porque tem produtores que vêm para a região com um cunho agrícola diferente do que é predominante. Então, a caracterização, a força de trabalho deles, etc., né, é importante. E ela vai nos determinar a caracterização do homem como principal agente modificador dos seus recursos produtivos e naturais. E vai nos determinar os sistemas de produção que estão predominantes ou estão sendo utilizados na região. Também, nessa caracterização dessas informações, nós consideramos dados secundários, dados primários e entrevistas. Bom, feito mais ou menos essa introdução de como fizemos a caracterização, porque para fazer caracterização, diagnóstico, existem vários métodos, né? Tem métodos participativos, etc. E nós optamos por esse modelo de caracterização. Né? Bom, então agora, feito essa apresentação de como que foi feito, eu vou apresentar rapidamente alguns resultados, principalmente aqueles relacionados ao aspecto social e aspecto econômico. Né? Então, como se sabe, o Brasil tem 851 milhões de hectares. Ele tem uma cobertura florestal de 516 milhões de hectares. As florestas naturais, 509,8 milhões de hectares. Né? Então, toda essa quantidade de hectares e de florestas, ela é distribuída em biomas, que no Brasil são 6 biomas. Então, vemos o bioma Mata Atlântica, Amazônia, etc. Estão todos os biomas ali, na figura. E, no caso, também encontramos, então, o bioma Cerrado. O bioma Cerrado, ele é o segundo bioma do Brasil. Ela tem mais ou menos 204 milhões de hectares, e ela representa 24% quase do estado do território brasileiro. Né? Esse bioma é localizado no Planalto Central do Brasil. Como já falei, é o segundo bioma do Brasil. A abrangência, então, ele abrange os estados do norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Né? E o bioma é interessante porque ele compartilha a parte ambiental e ecológica com o bioma da Amazônia, com o bioma da Caatinga e da Mata Atlântica. E em função dessa interação com esses biomas, o bioma cerrado, apresenta uma alta biodiversidade, um alto potencial aquífero e de biodiversidade. Né? Então, os municípios que abrangem esse bioma são em torno de 15, mas os principais estados que abrangem o bioma são Goiás, Tocantins,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, etc., né? E ali do lado da tabela, na coluna 2, nós apresentamos o quanto representava na parte original de ocorrência do bioma cerrado. Por exemplo, Goiás representava 97% do seu território, Tocantins 92%, e o Distrito Federal também, que é incluído no bioma cerrado, ele tinha a sua cobertura original 100%. Então, nós vemos que, quando colocamos uma distribuição, o bioma dentro do Brasil, nós vemos que, além desses estados, nós encontramos algumas manchas de cerrados em outros estados, manchas pequenas, mas que são caracterizados como um ambiente de cerrado. Bom, nós estamos falando aqui também o impacto do cerrado que hoje sofreu e que hoje representa, em função do desmatamento que sofreu. Só para ter uma ideia, nessa tabela também estamos mostrando que do total de hectares do bioma cerrado, praticamente foi desmatado 49%, quase 50% da sua cobertura original. E aí também nós estamos mostrando, dos estados principais que compõem o bioma, quais são os que tiveram um maior desmatamento. Então, temos Minas Gerais, que desmatou 57% da sua área, São Paulo, 90%, Paraná, 70%, Mato Grosso do Sul, 76%, e assim são outros estados que são apresentados nessa tabela, né? Então, se nós tínhamos tempos atrás a cobertura natural do cerrado, nós podemos ver um mapa bonito, tudo coberto de verde, e atualmente, segundo os dados de 2002, aí esses mostram esse o remanescente da cobertura original do cerrado. Realmente dá um impacto o grande desmatamento, né? Bom, em função dessa redução da cobertura florestal, principalmente pela zona trópica, nós vemos que houve desmatamento, houve queimadas, houve expansão urbana, houve uma exploração do extrativismo sem planejamento, houve uma expansão da agricultura empresarial monocultural, ou seja, o processo de expansão, expansão de novas terras foi sofrido no bioma pantanal. Então, se a população, para ter uma ideia, nessa tabela, conforme esses dados, nós vemos que a população do bioma cerrado, em 1991, era 16 milhões. Ele passa para 2010 para 22 milhões de habitantes, né? Mas outro dado interessante que a gente mostra, que o cerrado, a população urbana, em 1991, ela representava 99% e a rural 21%. Já em 2010, a população urbana passa a responder por 88% e a rural 12%. Ou seja, houve um fluxo migratório muito grande do meio rural para o meio urbano, né? Outra coisa importante ou interessante que dá para ver nessa tabela, mas que não está marcada, é de que a participação da população total em relação ao Brasil, ela está em 11%, 11,28% e 11,66%. O que está nos indicando isso? Está nos indicando que não houve uma evolução crescente da população. Muitas vezes parece que parou aqueles atrativos migratórios para a região.